Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Ontem nós falamos sobre o ambiente da família de Sansão, seus pais que tinham um ambiente espiritual, e nesse ambiente é que Deus usa naquela família para trazer o libertador de Israel. Percebe que naquela época dos pais de Sansão já havia 40 anos que Israel vinha sofrendo, oprimido pelo inimigo. Durante 40 anos, quais seriam as conjecturas, as conversações daquela época? Quantas pessoas daquela época já tinham perdido a esperança de que alguma coisa poderia mudar e tirar eles daquela opressão? Quantas pessoas que vivem situações nas suas vidas e por conta delas, essas pessoas perdem a esperança. Vive como se não houvesse mais soluções, vive como se aí a situação não pudesse mais ser resolvida, mudada. Pessoas que perdem a esperança, e queridos, e se a casa de Manoá era uma casa do ambiente espiritual, também era um lugar de esperança, porque quando o anúncio do anjo para a esposa dele, que ela compartilha, os olhos deles, assim eu penso, brilharam, os entusiasmaram, criaram expectativa, porque eles não eram pessoas, ou por serem pessoas espirituais, também eram pessoas esperançosas. E é isso que nós precisamos ter, irmãos e irmãs, esperança de que Deus ainda governa, Ele sempre governará. As situações, as circunstâncias, elas não ditam a nossa vida, porque nós cremos num Deus maior que está no controle de todas as coisas. Por isso nós podemos ter esperança, não importa quanto tempo você viva uma situação, uma circunstância difícil na sua vida, creia, há esperança. E nós precisamos, e aqui eu quero deixar para você esse versículo tão conhecido que Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele escreve e diz assim: e sabemos, ele já começa dizendo, irmãos e irmãs, que não se trata de nenhum acaso, de nenhuma conjectura. Ele está dizendo, nós sabemos, está falando de certeza, está falando de convicção, e não importa o que possamos viver, temos que ter esperança que Deus está no controle, e nós sabemos disso, que tudo coopera. Olha o que Paulo diz, nós sabemos disso, então não se preocupe, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por que nós temos esperança? Porque nós sabemos que Deus está no governo, está no controle, e tudo coopera, porque nós amamos a Deus. E ele diz, deixa bem claro isso aí, querido, dos que amam a Deus, vão acreditar no seu propósito, vão ter esperança no seu propósito, porque amam a Deus, e por amar a Deus, eles continuam firmes, fiéis, cumprindo os mandamentos de Deus, se esforçando para fazer a vontade de Deus, não importando o que aconteça à sua volta, porque os corações esperançosos. Por isso, nesse dia, queridos, nós precisamos lembrar que temos um coração esperançoso e um ambiente muito espiritual na nossa casa e na nossa vida. Com certeza, Deus há de usar a sua casa, a sua família, a sua vida para os seus propósitos. Você ama a Deus? Então, tranquilize seu coração e os propósitos dele, que vêm de uma vontade boa e agradável. Pense nisso. Que Deus te abençoe e você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.